Bem-vindos ao grupo de estudos literários sobre o nonsense e as figurações do insólito. Esse é o primeiro seminário intitulado Introdução à Literatura Nonsense, que é dividido em 3 partes. A primeira parte é a minha trajetória acadêmica. Meu percurso na academia começou, na verdade, bem antes de eu entrar na faculdade, quando ainda era bem pequena e ouvi histórias contadas pelos meus pais. Sempre amei criar histórias por meio da linguagem. Venho criando narrativas desde os 10 anos de idade. Em 2006, quando estava no segundo colegial, segundo ano do ensino médio, fui para a cidade de Cambridge, na Inglaterra, fazer um curso de inglês na Bell School, escola de inglês da Lee School, escola fundada há mais de 175 anos, na qual Winnicott, psicanalista inglês, e Lord Byron, poeta inglês do romantismo, estudaram muito antes de mim. Em 2010, tive a oportunidade de fazer um curso de inglês, marketing e comunicação na University of the Arts, em Londres. Em 2014, tive a oportunidade de fazer um curso de francês no Eurocentre, em Paris e em Amboise. Em 2007, depois de ter assistido uma palestra dada por um jornalista na escola, convenci-me de que queria ser uma jornalista. Então, em 2008, me inscrevi no processo seletivo para concorrer a uma vaga no curso de jornalismo da PUC de São Paulo. Após ter sido aprovada, decidi transferir para o curso de comunicação e multimeios, na mesma instituição. Durante o curso de graduação, eu desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica sob a orientação da professora doutora Elizabeth Alfeld Rodrigues, sobre a narrativa seriada de um programa de TV intitulado Charmed, e investiguei as suas principais características por meio de uma análise estrutural da narrativa fantástica e do gênero fantástico, de acordo com Tsvetan Todorov, Walter Benjamin e Umberto Eco. Tive a felicidade de ter sido contemplada com uma bolsa de iniciação científica do CNPq para desenvolver essa pesquisa, e ao final do processo, ganhei uma menção honrosa pela pesquisa realizada. Ao longo desse processo, percebi que o que me interessava não era como as séries de TV eram produzidas ou como produtos audiovisuais eram criados. O que realmente instigava o meu interesse era o aspecto narrativo da série, a sua estrutura e a possibilidade de analisá-la em profundidade e estudar o gênero fantástico. Dessa forma, no trabalho de conclusão de curso, decidi trabalhar com a obra de Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Minhas primeiras tentativas de analisar essa obra tenderam ao gênero fantástico, mas depois de terminar a minha graduação com distinção, percebi que o gênero fantástico não explicava Alice. Entretanto, o gênero nonsense, sim. Como resultado, quando me sentei para escrever meu projeto de pesquisa, em 2013, diante da perspectiva de me inscrever para o processo seletivo do mestrado em Literatura e Crítica Literária na PUC de São Paulo, decidi aprofundar esses estudos sobre literatura nonsense, Lewis Carroll e Edward Lear, que havia conhecido recentemente com os livros e traduções de Dirceu Altric do Amarante. Não obstante a importância da obra de Lewis Carroll para a literatura nonsense inglesa, a quantidade de trabalhos de pesquisa já realizados sobre sua obra, além da obra de Lear ser anterior à de Carroll, Lear publicou sua obra originalmente em 1846, enquanto Carroll publicou em 1864, foram razões que me fizeram refletir sobre a questão por um tempo, e por fim, levaram-me a decidir retirar Lewis Carroll do projeto e inovar com o posicionamento do autor brasileiro do século XX, Renato Pompeu, romancista brasileiro, cuja obra percorria desde romances psicológicos até textos sobre futebol, ao lado de Edward Lear. As obras serão investigadas à luz das teorias do nonsense literário. O romance de Renato Pompeu, intitulado Quatro Olhos, escolhido para figurar ao lado da obra de Lear no corpus da pesquisa em perspectiva comparatista, foi considerado à luz das características do nonsense. Quatro Olhos conta a história de um homem, autor de um livro que foi perdido quando ele foi internado em uma instituição psiquiátrica. Lá ele conhece outros homens, que passam a chamá-lo de Quatro Olhos, apelido que se refere ao fato de o personagem usar óculos. Durante o período em que ele passa no hospital, ele tenta se lembrar de seu livro, de onde suas páginas podem estar. Então, há 3 momentos no livro. Dentro, a primeira parte, antes de ser hospitalizado, parte em que ele já escreveu e perdeu a primeira versão de seu livro e é consumido pela angústia em encontrá-lo. Fora, a segunda parte, se passa durante o período em que o protagonista é internado.
e tenta em vão recriar seu livro em sua cabeça e reconstituir seus passos. E a terceira parte, dentro do lugar de criação e experimentação pura da linguagem. Quando o protagonista deixa o hospital e começa o processo de reescrita de seu livro. A segunda parte do livro, fora, parte em que ele é mais referenciado como Quatro Olhos, é a parte em que ele tenta rearranjar as memórias e reorganizar seu livro em sua mente, sendo ao mesmo tempo autor, narrador e protagonista. A criação do mundo enquanto linguagem, de modo que se preste especial atenção à atribuição de sentido às coisas, às palavras e ao mundo, em uma forma que propusesse uma nova lógica, baseada no equilíbrio entre o sentido e sua ausência, na ambiguidade, na incerteza, na falta de referências, na fragmentação, na não linearidade, na imprecisão, na circularidade, ausência de finalidade, que caracteriza um gênero que nutre a instabilidade, ocupando o espaço entre o sentido e a sua ausência, por meio do fato de habitar essa precisão imprecisa, na qual o leitor é capturado no espaço tensional sem referências. Todas essas características fizeram eu e a minha orientadora de mestrado, a professora doutora Vera Bastazin, associar essa obra a de Lear. Fundamentalmente, a riqueza do nonsense, do sentido rejeitado e do nonsense atribuído ao que ocorreu, a relatividade das referências, as armadilhas de certezas em que o leitor vê uma lógica que se baseia na própria instabilidade que deflagra nonsense, e, finalmente, a manipulação da linguagem, em que personagens são apenas instâncias linguísticas que respeitam as regras da gramática e da sintaxe, e são criadas apenas pela busca incessante por um livro, e são construídas em meio a tentativas de reorganizar as referências ao mundo, tornou possível a análise da obra de Pompeu à luz do nonsense. Tive a felicidade de contar com uma bolsa da CAPES durante a realização do meu mestrado. Em 2015, decidi fazer uma segunda graduação em letras, finalizada em 2017, com o TCC orientado pela professora doutora Vera Bastazin sobre o livro infantil ilustrado Nonsense, de Edward Lear e Edward Gorey. Durante a minha defesa de mestrado, em outubro de 2015, um dos membros da banca examinadora, professora doutora Dias Patrick do Amarante, minha atual supervisora de estágio de pós-doutorado, enfatizou a importância da continuação da minha pesquisa em um doutorado e sugeriu alguns autores como possíveis opções de corpos de investigação da pesquisa de doutorado. Um deles era José Joaquim de Campos Leão, cujo pseudônimo, Corpo Santo, é como ele acabou ficando conhecido. A partir daí, passei a trabalhar no projeto de pesquisa, com o qual me inscreveria no processo seletivo de doutorado em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Em 2017, depois de ter sido aprovada no processo seletivo e de ter me matriculado na primeira turma de doutorado em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, sob orientação da professora doutora Vera Bastazin, passei a desenvolver a pesquisa com esse novo corpus de investigação. Edward Lear e Corpo Santo, mas com a mesma abordagem teórica, o nonsense literário no século XIX. Em janeiro de 2018, fui visitar as cidades de Triunfo e Porto Alegre, onde o Corpo Santo viveu e criou sua obra, e onde os originais permanecem até hoje na Biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul, no acervo especial. Quando surgiu a possibilidade de realizar um estágio doutoral na Inglaterra por 6 meses durante o doutorado, decidi pesquisar possíveis co-orientadores externos, encontrando na professora doutora Anna Barton e na Universidade de Sheffield, em South Yorkshire, na Inglaterra, a combinação perfeita, por conta de seus estudos acerca do nonsense literário de Edward Lear. Relato de experiência de doutorado sanduíche na Inglaterra. A desconstrução de um devir, por Fernanda Marques Granato. A ideia de realizar um estudo na Inglaterra praticamente nasceu junto comigo, no dia 28 de maio. Minha mãe, que sempre me inspirou com sua trajetória acadêmica ímpar como psicóloga clínica, doutora pela USP e professora da PUCamp, sempre brincava que, a cada filho que nascia, meu pai ia viajar. Quando meu irmão Daniel nasceu em 1981, meu pai foi para a Alemanha, mas a minha mãe e o Dani, ainda bebê, acabaram indo com ele. Eles passaram 2 anos lá. Em 1984, a Thaís nasceu e meu pai foi para a França.
Em 1990, eu nasci e meu pai foi para os Estados Unidos. Piadas à parte, essa determinação do meu pai em buscar o conhecimento independentemente de onde estivesse e da dificuldade que tivesse que enfrentar para conquistá-lo me contaminou desde cedo e passou a fazer parte da minha trajetória. Em 2006, ainda no segundo colegial, passei um mês na Lee School, em Cambridge, estudando inglês. Em 2010, fiz outro curso de inglês na University of the Arts, em Londres. Em 2014, fui a Paris fazer um curso de francês no Eurocentre. Em 2017, iniciei o doutorado como parte da primeira turma de doutorado em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Vera Bastazin, com um projeto que adensava a perspectiva teórica, metodológica e analítica proposta no mestrado e inovava com a adição do dramaturgo Corpo Santo ao lado de Edward Lear. Sabia que para essa pesquisa sair da forma certa, eu teria que ir à Inglaterra. Com o apoio, o estímulo e a chancela da minha mãe científica, a professora doutora Vera Bastazin, sem a qual essa iniciativa nunca teria saído do papel e tomado corpo, selecionei as instituições que poderiam se encaixar na minha proposta de pesquisa e os respectivos professores que seriam meus supervisores. Depois de preparar a documentação, fazer 4 exames de proficiência, providenciar traduções juramentadas dos documentos, traduzir por conta própria currículo, cartas e projeto, entrar em contato com 12 universidades e professores nos Estados Unidos, na França, na Escócia e na Inglaterra, obtive 3 respostas afirmativas. Entretanto, a da França, Université Sorbonne, focava mais na questão palavra-imagem no livro. A dos Estados Unidos, Indiana University, poderia me receber, mas não poderia abarcar o meu projeto da forma ideal, por conta de uma questão burocrática. A Escócia, University of Edinburgh, me propôs um doutorado lá. Algumas universidades inglesas não poderiam me receber. Quando achei que tudo estivesse perdido, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada, no começo de fevereiro de 2018. Era a resposta da professora doutora Anna Barton, professora da School of English, da University of Sheffield, especialista em literatura vitoriana do século XIX, em literatura nonsense e em Edward Lear. Era a minha primeira opção. A professora havia dito sim. Havia sonhado com esse sim, mas já tinha idade para imaginar que muito provavelmente ele não viria. Comecei a me preparar para ir já em fevereiro, sob a orientação da minha orientadora, da professora doutora Vera Bastazin. Preenchi a documentação da universidade, pois eu entraria como Visiting Research Student no programa especial de doutorado sanduíche deles. E enviei toda a documentação necessária. Reservei o alojamento em Stevenson Hall e Cliff Village. Inscrevi-me no seguro de saúde da universidade, NHS Health Center, e me cadastrei no cartão de alimentação, Genius Card, e na lavanderia dos alunos da universidade, Circuit Laundry. Em julho de 2018, estava tudo pronto e passei uma semana numa aventura em Machu Picchu. Em 20 de outubro de 2018, tive o lançamento do meu livro de poesia, Atos em Cena, na livraria Lop Lop em Perdizes, escrito durante um período de 10 anos. Um sonho de vida realizado. 8 dias depois, no dia 28 de outubro de 2018, eu embarcava para a Inglaterra, rumo a Sheffield, ansiosíssima, plena, certa de que era coisa a se fazer, mesmo deixando minha família, meu marido, minha gatinha e toda a minha vida para trás aqui em São Paulo. Sabia que ia ser difícil e que ia mudar a minha vida para sempre, mas não tinha ideia do que estava por vir. Após chegar em Londres, peguei um trem para Sheffield e 2 horas depois, lá estava. Chegando em Sheffield, me instalei no alojamento e 2 dias depois tive meu primeiro encontro de supervisão com a professora doutora Anna Barton. Estava ansiosíssima e temia não ter me preparado o suficiente, não saber o suficiente, não saber nada. Minha autoconfiança naquele momento pré-encontro, minutos antes de sentar à mesa de sua sala, era 0. Não deveria ter me preocupado tanto. Nesse primeiro encontro, no dia 2 de novembro de 2018, apresentei o meu research material a ela, que havia preparado e encaminhado por e-mail anteriormente. Nele havia meu projeto de doutorado, meu projeto de pesquisa para o período sanduíche, o meu percurso acadêmico, a minha apresentação dos autores e das obras selecionadas,
a revisão de literatura e fortuna crítica, além da minha seleção de excertos, poemas e peças para serem analisadas na Inglaterra. Para que a professora pudesse analisar comigo e apreciar o material, eu traduzi 15 poemas e 4 peças de Corpo Santo, escritas entre 1866 e 1872, para o inglês, e incluí essas traduções no material. Como tanto eu como a Ana tínhamos lido praticamente os mesmos teóricos do nonsense e estudos sobre o Edward Lear, havia uma noção comum de que não havia um consenso entre os teóricos que definisse de forma final e categórica o gênero nonsense na literatura. Portanto, decidimos que seria de bom tom primeiro determinarmos os elementos que, a nosso ver, comporiam o gênero nonsense e que formariam um modelo do gênero nonsense e dariam origem a uma metodologia de análise inovadora que transformaria de forma revolucionária como eu vi a questão. Após a criação desse modelo, passamos aos exercícios de análise em perspectiva comparatista dos excertos. Para que qualquer teoria que fosse explicar qualquer abordagem analítica e qualquer metodologia desenvolvida viesse após a obra e a partir da obra. Em seguida, elencamos as semelhanças e diferenças, atentando para os feixes dos conceitos e teorias que observamos, para questões da macro e da microestrutura, para questões lógico-linguísticas e para indícios que apontassem a questão do nonsense literário. A partir disso, do acompanhamento da disciplina de literatura nonsense, da disciplina de gênero, da disciplina de representação da realidade na literatura e da disciplina de aspectos da literatura vitoriana, e de 14 reuniões com a professora Ana Barton e 2 reuniões com a professora doutora Helena Iffel sobre a monomania em Corpo Santo, elencamos tópicos que poderiam ser ramificações de leituras crítico-reflexivas das obras, e dentre mais de 20 tópicos, selecionamos um. Iniciamos o trabalho de pesquisa da fortuna crítica e do levantamento da literatura sobre esse tópico, pares opostos no nonsense. Em seguida, redigimos uma working definition do que entendíamos por esse tópico e pelo nonsense, e partimos para a escrita de uma introdução. Criamos uma estrutura esquemática para entender melhor a questão da oposição em pares, sentido que desliza, que se impõe, que se esvai, que ficou dividido em 5 partes: personagens, estrutura, gênero, conceitos e forma ou rima. Em cada uma dessas questões, víamos a questão dos pares opostos e abordamos as obras de Lear e Santo a partir do nosso ponto de vista, construindo o nosso argumento, a nossa proposta metodológica e analítica das obras, de modo que brotasse das obras, e que as associações das obras com as teorias, das obras entre si e das obras com o nosso argumento se mostrasse de modo dinâmico, contraposto e dialogado em um texto que acabou se tornando um artigo, produzido com a supervisão e orientação da professora doutora Ana Barton. Esse texto, intitulado On the Edge of Sense, Nonsense and Paradox in Edward Lear's and Corpo Santo's Selected Nonsense, está em processo de encaminhamento para publicação em coautoria com a professora doutora Vera Bastazin, na revista Ilha do Desterro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora estou realizando um movimento intenso de trabalho na tese, cuja estrutura espinha dorsal nasceu deste material desenvolvido sob a coorientação e supervisão da amável professora doutora Ana Barton, sem a qual essa pesquisa e tese de doutorado não poderia existir. Esse período em Sheffield foi simplesmente fascinante e tenho muita saudade da cidade, da universidade e da Ana, que me fez me apaixonar por ela. Ela me devolveu a minha autoconfiança, me mostrou que sou importante, que tenho valor, que faço diferença, que posso trazer ensinamentos a ela sobre a literatura brasileira e o Brasil e sobre um novo olhar da obra de Lear e além de um olhar da obra de Corpo Santo. Ela sempre me recebeu semanalmente para os momentos de supervisão, me convidou para as palestras e para acompanhar as disciplinas que se encaixavam no meu projeto e se interessou profundamente pelo meu doutorado. Foi uma parceria incrível que estabelecemos, um vínculo de valor incalculável para a vida toda. Esses 6 meses em Sheffield me levaram a uma desconstrução de um devir, pois tive que desconstruir tudo o que conhecia. Tive que entrar em um momento de crise, de rompimento das bases, da fundação, para poder criar uma nova forma de lidar com essa diversidade,
Seja ela de estar sozinha, distante da família, sentindo-se excluída em uma cultura estrangeira que não acolhe os que são diferentes, seja as dificuldades que a pesquisa apresenta vez ou outra e nos leva a duvidar da nossa própria capacidade e a questionar tudo. É apenas após a crise que podemos nos levantar e nos recompor, e é o mesmo que fiz ao me debruçar sobre o Nonsense, as obras, as minhas análises, debates teóricos e leituras. Renasci como pessoa, como pesquisadora, e com esse olhar fresco, que desafiou o tornar-se que havia fossilizado, fui capaz de revisitar quem eu era, reviver dores, reencaminhar análises e ser a protagonista da minha trajetória, confiante em minha voz e em minha autoridade, que pautam esse processo de pesquisa e caracterizam a sua forma, o seu método e a sua análise, refletida agora em um eu duplo, um eu de pares de opostos, que ora acreditam, ora duvidam, mas persistem sempre. Relato de experiência de doutorado sanduíche na Inglaterra. A desconstrução de um devir. Minha tese de doutorado nasceu do desejo de criar um método para desconstruir o inexplicável, para explicar o imponderável, para analisar criticamente e reflexivamente os fenômenos literários por suas partes componentes, de modo a torná-las objetos de estudo. Em 2017, comecei a trajetória do doutorado em literatura e crítica literária, com um projeto de pesquisa sobre Edward Lear e Corpo Santo, autor que me foi apresentado na banca de mestrado pela professora doutora Dias Waltrick do Amarante, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que até então me era desconhecido. Em janeiro de 2018, decidi que precisava me deslocar até os locais para realmente realizar a pesquisa. Portanto, visitei a cidade de Corpo Santo, Triunfo, onde as ruínas de sua casa permanecem e há uma fundação criada em sua homenagem que leva o seu nome. Visitei Porto Alegre também, onde se pode encontrar obra de Corpo Santo preservada no acervo especial da Biblioteca Irmão José Altão, da PUC do Rio Grande do Sul. Em outubro de 2018, parti para a cidade de Sheffield, na Inglaterra, onde permaneci até maio de 2019, para realizar um estágio de doutorado com a professora doutora Anna Barton, da School of English, da University of Sheffield, especialista em Nonsense em Edward Lear, onde consegui criar a metodologia usada em minha tese de doutorado para analisar as obras. Durante a estadia em Sheffield, também foi possível desenvolver a parte teórica da pesquisa. Diversas questões sobre o Nonsense foram esclarecidas e figuram na historiografia do Nonsense e nos pressupostos teóricos. Pelo fato de essas teorias não terem sido amplamente divulgadas no Brasil, não terem tradução para o português e por serem de vital importância para a criação dessa metodologia de análise e para sua aplicação, tivemos uma abordagem fidedigna diante dos autores, ainda que saibamos que há outros possíveis recortes teóricos, outras perspectivas, outros caminhos menos escolhidos e outras trajetórias que poderiam ser traçadas. O caminho traçado aqui, entretanto, é embasado nessas teorias e se encaixa nelas de modo semelhante à chave fechadura, de modo que necessitamos da explicitação dessa literatura. As obras de Edward Lear e de Corpo Santo são dessa forma enquadradas nas teorias escolhidas para analisá-las, ou seja, neste recorte teórico. Essa trajetória se justifica pela necessidade de buscar o conhecimento que sempre me acompanhou, que pauta a estrutura de minha tese, que objetivou desenvolver uma releitura de Corpo Santo pela via do Nonsense de Edward Lear, partindo-se da obra de Lear, criando-se um modelo de análise do Nonsense, seguido pela apresentação da poética dramática de Corpo Santo, pela aplicação deste modelo de análise e dessa metodologia nas peças e poemas selecionados da vasta obra de Corpo Santo. A minha tese de doutorado não almejou, de forma alguma, analisar toda a obra de Edward Lear e de Corpo Santo, nem mesmo exaurir as possibilidades investigativas, mas apenas almejou aproximar os dois autores pelo Nonsense, a partir de uma escavação da obra de Lear e construção de um modelo de análise do Nonsense, e a aplicação desse modelo em poemas e peças selecionadas da obra de Corpo Santo. Almejamos colocar Corpo Santo como expoente do Nonsense brasileiro do século XIX e o Nonsense como paradigma dessa estética. A partir de estudos da obra de Edward Lear, minha tese de doutorado teve por objetivo verificar como os elementos de composição do gênero Nonsense se recompõem antropofagicamente, de maneira a ampliar e consolidar o conceito no contexto da literatura brasileira nos escritos de Corpo Santo. A relevância da proposta se coloca, em primeiro lugar, pelo fato da fortuna crítica sobre a produção de Corpo Santo, a despeito de sua importância no cenário literário brasileiro, ser constituída ainda hoje por um número reduzido de pesquisas que tenham levado em consideração a possibilidade de ser expressão exemplar do Nonsense.
Em segundo lugar, considera-se que, exceto no artigo de Ávila, os autores não tenham sido considerados em perspectiva comparatista, apesar de suas obras trazerem marcas instigantes para uma possível aproximação, alimentando reflexões sobre a construção e as características próprias do nonsense. Para isso, caracterizamos o gênero nonsense considerando A Book of Nonsense, de Edward Lear, e a Enciclopédia Os 6 Meses de uma Enfermidade, de José Joaquim de Campos Leão, ou Corpo Santo. Na tese, desconstruímos cada excerto selecionado e abrimos espaço para nos debruçarmos sobre os textos, com o olhar do nonsense, olhar esse que nos permite compreender o amontoado de eventos, o aparecimento e desaparecimento de personagens sem lógica aparente, as notas de rodapé curiosas e mesmo a sua tentativa de seguir à risca a estrutura das peças à época, com quadros, atos e cenas que trazem elementos nonsense. Explicitamos a importância de Edward Lear, considerado o ícone e pai do nonsense, para evidenciar a relevância de Corpo Santo e os elementos nonsense que permitem aproximá-las no corpus da pesquisa. A obra de Corpo Santo, ao transgredir os códigos da linguagem teatral, propõe a hibridização de gêneros ao misturar crônicas, biografias e peças de teatro e promover o rompimento do que se tem como literário. O livro ilustrado e a relação palavra-imagem também são abordados a partir de Nikolaeva, em especial no tocante às ilustrações de Edward Lear. Em termos da fundamentação teórica, baseamos-nos na mimese aristotélica, no conceito de nonsense de Sewell, Tiggs e Stewart, no conceito de paradoxo de Puro Devir e de lógica de sentido de Deleuze, no conceito de oposição de Ogden, nos conceitos de Le Cercle, nos movimentos de vanguarda de acordo com Pereira, na antropofagia de Oswald de Andrade, no livro ilustrado de Linden, no Moderno Teatro de Corpo Santo, de Leda Martins, e no Panorama do Teatro Brasileiro, de Sábato Magaldi. Com relação à metodologia de pesquisa, nossa perspectiva segue os preceitos propostos pelo formalismo russo, em especial Jacobson, Tchernyanov e Shklovsky, a linguística geral de Saussure e seu estruturalismo, a filosofia da linguagem de Deleuze e o New Criticism de I.A. Richards, com a close reading aliada à realização da leitura das obras à luz de concepções teóricas, filosóficas, linguísticas, estético-criativas que partam necessariamente dos textos. A análise da estrutura de cada uma das obras ocorre em etapas, considerando a macro e a microestrutura, os personagens e os gêneros, que culminam na construção de um modelo de nonsense e na sugestão de elementos que formam a poética do nonsense. Por meio da consideração em perspectiva comparatista de ambas as obras, demonstramos como o nonsense de Edward Lear pode ser uma chave interpretativa da obra de Corpo Santo, criando um modelo metodológico de análise do nonsense a partir da obra de Lear e aplicando-o à obra de Corpo Santo. Também realizei 3 especializações, uma sobre docência no ensino superior, outra sobre ciências humanas, história, sociologia e filosofia, e outra sobre a moderna educação, tendências, metodologias e foco no aluno, todas na PUC do Rio Grande do Sul. Publiquei diversos artigos, entre os quais On the Edge of Sense, Nonsense and Paradox, and Edward Lear's and Corpo Santo's Selected Works, no periódico Ilha do Desterro, e o livro infantil ilustrado A Produção Nonsense de Edward Lear e Edward Gore, nos cadernos de literatura comparada da Universidade do Porto. Publiquei diversos livros. Em 2018, publiquei meu livro de prosa poética, Atos em Cena. Em 2020, publiquei Estética de Ruptura, o Nonsense de Edward Lear e de Renato Pompeu, e Edward Lear e Edward Gore, o livro infantil ilustrado Nonsense. Participei de diversos eventos, simpósios, seminários e congressos, e publiquei em 2022 o livro Na Aurora do Sentido, por uma poética do nonsense literário, de Edward Lear e Corpo Santo. Atualmente, estou trabalhando no meu projeto de pesquisa de pós-doc, que desenvolvo na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão da professora doutora Dias Waltrick do Amarante, no programa de estudos pós-graduados em estudos da tradução, que terá como resultado 2 outras obras, a serem publicadas em 2023. Uma delas é o facsímile integral da enciclopédia Os 6 Meses de uma Enfermidade, de Corpo Santo, e a outra é a versão em inglês de textos selecionados de Corpo Santo, organizados na antologia intitulada Transcreation in Literary Nonsense, The Selected Works of Corpo Santo in English, todos disponíveis tanto em e-book quanto em livro impresso. Por fim, senti a necessidade, em meados desse ano de 2022, de criar o meu próprio espaço por meio da criação do grupo de estudos literários sobre o nonsense e as figurações do insólito, que um dia será um grupo de pesquisa.